Apocalipse, capítulo de número 3, o verso de número 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Eu tinha feito um comentário, acho que fora do ar, sobre a maior loucura dessas promessas, falando de uma forma humana. É esse aqui. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Quem somos nós? Essa carta ela acaba fechando a destinação, né, das cartas, das exortações, das demonstrações que Cristo acabou dirigindo a essas igrejas, que representam, só para a gente puxar, representam a totalidade da igreja. Não haviam apenas 7 cartas, e eu vou falar assim, choca na forma humana, obviamente, que a última carta ela não contenha elogios, né? Depois de tantas igrejas sendo elogiadas, sempre tem alguma coisa aqui, ó, tem elogio, tem crítica, esse daqui tem só elogio, esse daqui tem só elogio, e a gente chega a uma carta destinada a uma igreja, não é para fora, é uma igreja que ela não tem nenhum elogio, é uma igreja. Então, quando a gente falou lá da igreja de Corintos, né, que é talvez uma das igrejas que aparece ali umas questões mais complexas, mas a igreja de Corintos tinha fala ali de pessoas carnais, de contenda, de tantas outras coisas, mas tinha algumas questões também positivas, né? Tinha manifestação dos dons, tinha todas essas questões. Já a igreja de Laodiceia, há uma dura exortação. E aqueles que dizem que as igrejas representam tempos ou períodos, eles procuram contextualizar com a igreja de hoje. E aí aqui eu faço um parêntese, eu vou falar como ouvi essa semana e como está escrito aqui, digo eu, não o Senhor. Essa contextualização, acho que ela precisa ser feita com muito cuidado, né? Porque olhando para a igreja hoje, a gente vê virtudes na igreja, a gente vê a igreja caminhando, a gente vê grandes homens de Deus, a gente vê essas questões aparecendo. E essa igreja aqui, ela cometeu talvez um dos grandes erros. É uma igreja que acaba, a partir do local que ela está estabelecida, essa igreja acaba se tornando autocomplacente, e muito por causa do ambiente onde ela está instalada.
Então nós estamos aqui na cidade de Praia Grande, a gente precisa observar, mas ao invés de nós sermos um exemplo para a cidade, estou falando enquanto igreja, nós não podemos tomar aquilo que a cidade tem, que é contra a palavra, e fazer com que isso seja o caminho que a igreja percorre. Isso não pode ser feito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que essa igreja ela está estabelecida em uma cidade extremamente rica. Uma cidade que, após ser destruída, não precisa da ajuda do império, não precisa da ajuda de ninguém para se reconstruir. Ela tem capacidade de se reconstruir. Ela tem moedas, ela tem ouro, ela tem prata, ela tem escola de medicina, ela tem tudo. E essa cidade ela cai em um dos grandes erros que a gente falou no começo, que é a arrogância. E essa arrogância, ela acaba alcançando a igreja. Ela acaba alcançando a igreja. Nós estamos falando para uma igreja. A carta é destinada a uma igreja. A gente acaba fazendo, às vezes, muito dessa separação, né? A igreja verdadeira, a igreja falsa. A gente faz, não, se é assim a igreja falsa, se é assim não, então não é igreja. A igreja é só essa daqui, verdadeira. Essa carta é endereçada para uma igreja. E quando a gente olha o contexto, a gente se assusta. Jesus não falou assim, escreve ao anjo da falsa igreja. Não, ao anjo da igreja de Laodiceia. E o que estava acontecendo naquela igreja? Ela pegou o pior que existia da cidade e acabou tomando para si essas coisas. Então, uma cidade rica, uma cidade arrogante, uma cidade autocomplacente, uma cidade que fala assim, eu não preciso de ninguém, eu posso bancar a minha reconstrução, não importa o que vier, eu posso. Talvez esse seja um dos piores erros para um cristão, é a arrogância. E esse sentimento de que eu posso, e eu faço, e eu aconteço. Porque ele, mais uma vez, a gente já tratou isso ao longo das outras igrejas, ele acaba colocando Cristo de forma secundária na vida dele. Né? Então, eu tenho dinheiro. Isso hoje em dia tem se tornado muito presente, principalmente na Europa. Né? Você pega países mais ricos e eles acabam... hoje a Europa é considerado um país, ou um continente, melhor dizendo, pós-cristão. Então você pega o berço ali da Revolução Protestante, você pega ali onde grandes pregadores acabaram, a partir da Europa, indo para o mundo inteiro pregar. E hoje, a partir de várias questões, a Europa está na arrogância. Não preciso de Deus, eu tenho dinheiro. E Deus e dinheiro não tem essa relação. Eu tenho dinheiro, não preciso de Deus. Não tem absolutamente nada a ver. O rico, ele é tão carente de Jesus como o pobre. Porque Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para transformar vidas. Jesus veio para dar algo que ninguém pode dar, que é salvação. Não tem quem possa dar salvação. Não existe. Eu vou comprar. Não existe isso. Era uma prática que ocorria, a musiquinha, né, enquanto a moeda cai no cofre, a alma sai ali do purgatório. Essas questões que tinha. Não existe isso. Salvação é só em Jesus. Então, esses cristãos, eles pegaram o que de pior existia nessa cidade de Laodiceia, que era a arrogância, se vestiram dela e a partir disso começaram a caminhar. E essa cidade, né, trazendo um pouco da contextualização, Jesus acaba usando tudo que há nessa cidade para exortar a igreja. Então quando ele diz assim, olha, assim diz o Amém, então, fala assim diz o Deus de verdade. Deus não precisa se apresentar como Deus de verdade. Se eu não me engano, está escrito aos Hebreus que quando Jesus quis mostrar a fidelidade da sua promessa, ele se interpôs como juramento. Ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar, porque o juramento era o fim de todas as contendas. Mas agora o que Deus faz? Querendo mostrar para Abraão a fidelidade da sua promessa, ele se interpõe por juramento, porque aí duas coisas imutáveis sustentam isso. O Deus que não pode mentir e não tem ninguém acima dele. Ele se interpõe como um juramento para provar sua fidelidade.
Mas essa igreja, ela tá tão tão autocomplacente que ele falou, que está falando é o Deus de verdade. Aqui quem diz isso diz o amém. Aqui o sentido é, eu sou o Deus de verdade. Então há uma questão de cauterização tão grande que é necessário que seja enfático quem é que está falando. Quem está falando é o Senhor. E mais para frente a gente vai ver que há essa necessidade porque tudo está acontecendo na igreja, mas literalmente Jesus está do lado de fora. Então está acontecendo, a gente pode fazer aqui uma contextualização assim, está acontecendo culto, está acontecendo pregação, está acontecendo louvor, está acontecendo oferta, está acontecendo todas essas coisas, mas onde está Jesus? Não, Jesus não está aqui. Então isso mostra uma coisa extremamente grave, o perigo de fazer culto sem Cristo. Parece algo surreal. Mas você faz culto sem Cristo. É verdade. Como é que você pode fazer culto sem Cristo? Essa igreja faz culto sem Cristo. Essa igreja faz ceia sem Cristo. Então olha o perigo da arrogância. Sim. E aí essa cidade traz todas essas questões, então ele reitera, o seu testemunho é fiel, verdadeiro, o princípio da criação. Quando fala princípio da criação, só um parênteses para a gente voltar para essa linha, o princípio da criação às vezes é entendido como Cristo tendo sido criado em algum momento. Não é isso, não é isso. É que tudo é a partir de Cristo. A nossa mente não consegue alcançar isso, não tem jeito. Mas você busca na eternidade passada e você vai voltando, que é uma dificuldade dos que defendem que há uma evolução das espécies, tudo. Você vai conversando com eles e fala assim, tá bom, mas e antes disso? E antes disso? Chega uma hora que não tem uma explicação. Não tem, eles não conseguem explicar. Não, mas e aqui? Não, isso aqui simplesmente acontecia. Eles não conseguem explicar. Mas falando de Cristo, você volta e você vai à eternidade passada. E o mais longe que a sua mente conseguir alcançar, Cristo já existia, Cristo já estava lá. Cristo já era Deus, Cristo já era o Senhor. Então, você vai voltando. Então, quando fala assim, o princípio da criação é o que está escrito em Colossenses, é tudo a partir dele, tudo é por Cristo e para Cristo. Eu preciso glorificar a Deus por isso. Aleluia. Porque Cristo é maravilhoso. É grandioso você servir esse Senhor e esse Deus que quando você olha para trás, você vai olhar assim, não, Cristo aqui já era o meu Senhor. E quando você olha para frente, ele também sempre vai continuar existindo, né? Então, olha como é grandioso isso. Ele se apresenta, ele fala assim, essa exortação é extremamente dura e eu acho que fechar assim faz com que a gente reflita. Vocês não são frio e vocês não são nem frio nem quente. Era melhor que vocês fossem frio ou quente. E aí fala dessa questão dessa mornidão. Historicamente, a cidade de Laodiceia, ela precisou buscar água em outros lugares ali na sua entrada, então de lugares distantes. Hoje, se você for lá, você ainda vai ver alguns canais e essas águas vinham de outros lugares termais e águas quentes, mas quando chegavam lá, elas chegavam a aproximadamente 35, 40 graus. Então elas saíam do lugar lá que eram águas quase que fervendo, chega aqui 35, 40, então essa água morna. Os viajantes chegavam ali na cidade, mesmo morrendo de sede, quando eles iam beber água, o que causava? Ânsia de vômito. Então eu tô com sede, mas quando eu coloco essa água morna na boca, eu tenho vontade de vomitar. Porque não é nem quente nem frio, é uma água morna, né? A gente usa água fervendo para fazer café, fazer chá, fazer tudo, água gelada para a gente beber, mas quem é que toma água morna? Não toma. Então há essa comparação, você não é nem para cá nem para cá, você é complacente, você está aqui, você é morno, você é indiferente, e a indiferença ela é algo muito perigoso. Sabe o tanto fez como tanto faz? Sim. Não, tanto fez, tanto faz. A igreja não pode incorrer nesse risco de ser morna. A igreja precisa ser fervorosa no espírito, é o que está escrito na palavra. A palavra diz:
tem que ser fervoroso no Espírito. Seja fervoroso no Espírito, não morno. Não seja desses que acabam... eu vou usar uma metáfora que a gente acaba utilizando bastante, né? Como o chuchu, que é onde encosta acaba pegando o gosto. Ele não tem um gosto assim próprio. E a igreja não pode ser assim. Não pode ser encosta aqui, pega o gosto, encosta aqui, pega o gosto, encosta aqui e ser morna. Não, a igreja precisa ser quente. E aí Deus usa essa questão para falar assim: vocês são autocomplacentes. E porque vocês não são mortos, porque vocês não são mornos nem frio, eu vou vomitar vocês da minha boca. É uma das expressões. Tem algumas expressões na Bíblia que elas são muito duras por causa elas trazem algo muito vivo, né? Tem uma expressão em Pedro que... Acho que é em Pedro, o homem que conhece a palavra e depois se desvia é como o cão que volta a lamber o seu vômito. Isso aqui é extremamente duro. Ou como a porca que volta a se sujar. São expressões que fazem você pensar da seriedade de servir a Cristo e como Deus aqui, a partir da questão da cidade, traz algo muito duro. Muito. Imagina esse Deus eterno falando assim: eu vou vomitar vocês. Não é uma situação agradável, é uma situação muito dura. E essa igreja que está prestes a ser vomitada é porque ela diz assim: olha, eu sou rico, que era uma questão da cidade, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. E aí vem a exortação: e não sabes que é um desgraçado, é um miserável, pobre, cego e nu. Então tudo aquilo que eles acreditavam que era a sustentação dele, Deus foi tirando tudo. Aí, vocês acham que vocês é rico? Eu vou tirar isso aqui, vocês são pobres. Vocês acham que vocês, além de serem ricos, que vocês não têm falta de nada? Eu vou tirar isso aqui, ó. Vocês são desgraçados, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e nu. E a questão de cego e nu tem relação com a questão da cidade. Tem uma escola de medicina ali. A expressão colírio vem daqui. Então eles são extremamente orgulhosos, cheios de jactância. A escola de medicina aqui, olha o que tem aqui, ó, o colírio. Isso aqui é para os olhos. E a roupa, o linho, aquele que eles se vangloriavam. Aqui nós temos isso aqui, ó. Tudo isso eu tenho. E aí me lembra um pouco da parábola, né? Do homem que ajunta muito e de repente ele é advertido: essa noite vão te pedir a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Então, essa é a questão de deixar de confiar no Senhor e achar que pode fazer alguma coisa. E Deus, quando vai exortando essa igreja, o negócio vai ficando ainda mais profundo. Ele chega a um ponto que há um aconselhamento. Aqui eu vejo tanta bondade de Deus, eu vejo tanta misericórdia estendida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque o Deus que está ali para vomitar essa igreja, o Deus que exorta, ele fala assim: eu vou te dar um conselho. Aleluia. E como eu disse de algumas passagens bíblicas lá em Deuteronômio, quando Deus fala, ó, Moisés vai orientar o povo e fala assim, ó: eis que eu coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então ele está colocando, ele está orientando ainda. Escolhe a bênção. E aqui, depois de uma repreensão extremamente dura, vem agora a palavra de Deus e diz assim: aconselho-te. Estou te dando um conselho. Que de mim compres ouro provado no fogo. E aí Deus começa a falar de coisas valorosas. Para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unge os olhos com colírio para que vejas. Há uma orientação aqui de Deus tão amorosa, o que parece que é uma palavra assim muito dura, dura até um ponto, mas depois Deus vem falando assim: olha, eu estou dando a oportunidade de vocês se arrependerem. Mais uma vez a gente volta para a misericórdia de Deus estendida. O desejo de Deus é salvar.
Sim. Esse é o desejo de Deus. Deus compactua com esse pecado, com essa arrogância, com essa autocomplacência? Não. Mas ao mesmo tempo Deus está ali, batendo na porta. É como se fosse assim, olha, eu quero salvar vocês. Quero que vocês conheçam a graça. E quando Deus fala assim, comprem de mim, eu me lembro de Isaías, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas quem está falando de dinheiro? Venham e compram de graça vinho, leite. Comprem. Mas quem compra sem dinheiro? É porque aqui o Senhor, Ele oferta para nós, para que a gente busque a graça, para que a gente busque dEle a misericórdia, a compaixão, a sua bondade, a comunhão, o poder. E quando isso enche o nosso coração, aí eu reconheço, de verdade, eu era um miserável. Eu não tinha nada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente entende isso aqui, a gente glorifica o nome do Senhor. É verdade. Porque eu não tinha nada. Aleluia. Glória a Deus. Nada. Mas aí Deus, na sua bondade, falou para mim assim, eu vou te dar um conselho, compra de mim, ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas, ver a glória de Deus. E aí depois vem assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. É isso que Deus pede, o arrependimento. Essa mudança que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. O homem não pode mudar se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. O homem não pode ser convencido se não for pelo Espírito Santo de Deus, porque a queda, ela fez com que a nossa natureza se tornasse pecaminosa. Mas aí Deus está ofertando. E aí ele diz que ele está à porta, ele está batendo. Nesse podcast, Deus está batendo na porta. Tá? Deus está nos chamando. Sim. Não apenas quem vai ouvir, mas Deus está me chamando, eu que estou falando. Deus está chamando cada um de nós e chamando de alguma forma. Falando assim, eu quero cear com vocês, eu quero celebrar com vocês, ceia é celebração. E aí ele diz assim, olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ele termina dizendo, ao que vencer, ele considerei que se assente comigo, que é o que o irmão Márcio falou. Se assente comigo no trono, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então você pensa que o Senhor Jesus, ele vai fazer algo tão grandioso, porque que trono é esse que cabe à igreja? Aleluia. Aleluia. Que trono que é esse? Que cabe milhares de santos, que cabe eu, que cabe cada um de vocês, que cabe quem vai nos ouvir, e que abre a porta, que fala, Senhor, entra, Senhor, que coisa maravilhosa. Ele falou assim, eu vou dar para vocês o que o Pai deu para mim, porque eu venci e sentei no trono com meu Pai, e vocês venceram, vocês vão sentar no trono comigo. Da mesma forma que aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. Então essa igreja que recebe essa admoestação, essa exortação, não é nenhuma admoestação, é uma exortação tão dura, tão pesada, porque se tornou arrogante. Aqui não tem a doutrina de Balaão. Não tem. Aqui não tem Jezabel. Aqui não está falando de prostituição. Aqui não está falando de idolatria. Aqui não está falando dos nicolaítas. Aqui está falando de quê? Da arrogância. De achar que pode fazer alguma coisa sem o Senhor Jesus. E nós não podemos. A igreja mais duramente exortada é a igreja que se sente, que se acha, que é arrogante. Não é nem a igreja que está ali na questão da imoralidade sexual. Olha que coisa dura para nós. Sim, entendermos forte. Que nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que as nossas injustiças são como trapos de imundícia, né? E recorrer a Cristo. É Ele que vai nos colocar sentado com Ele nesse trono. É Ele que vai nos dar essa recompensa
E todas as igrejas elogiadas ou exortadas, ou ambas, elas têm uma recompensa. E aí eu termino com essa frase que é destinada a todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é um programa de áudio, né? Então ouçam. Não escutem, ouçam. Pastor Cleito, muito obrigado pela presença. Queremos também agradecer todos os nossos irmãos que nos acompanharam até agora nesse estudo que foi tremendo, profundo, e que o Senhor possa, tenho certeza que sim, alcançar a tua vida através da palavra, da oração que foi realizada nesse local. Márcio, quer deixar alguma palavra? Deus abençoe a cada um. Deus abençoe, queridos. Um abraço a todos. Amém.